Olá, bom dia, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que prazer estar convosco mais um dia, mais uma manhã poderosa na presença de Deus. Seja muito bem-vindo a esta manhã, que Deus te abençoe, que Deus prospere o seu caminho, receba a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo Rodrigo Rodrigues, ao meu lado ele, Cláudio Gundim está conosco. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigão. Tudo em paz? Tudo em paz, a paz do Senhor para você, Glória para todos que nos assistem. Peço para que você permaneça conosco até o final desse episódio. Com certeza, Deus tem uma palavra especial para você nesta manhã. Glórias a Deus. Cláudio, vamos para o texto desta manhã, que é um texto simples, mas poderosíssimo, registrado em Lucas também, né? Lucas capítulo 5, verso 5. 5, poderosa, hein, Rodrigo? É verdade. Vamos lá? Bora. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Meu Deus do céu. Cláudio, se a gente fosse dar um tema esta manhã, o tema seria: quando a palavra gera bênção. Quando a palavra gera bênção. Olha que fantástico isso aqui, gente. Pedro está vivendo uma das suas maiores frustrações. A gente sabe, Cláudio, você trabalha, eu trabalho. A gente sabe que é frustrante quando você trabalha e não vê o fruto do seu trabalho, né? Não vê resultado do seu trabalho. A gente fica frustrado. Imagina você, como pai de família, passar o mês todo trabalhando, chegar ao fim do mês, né? Chegar, olhar para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos e falar: olha, infelizmente não tem nada para oferecer, não tem nada para dar. Não tem nada, não tem como arcar as despesas da casa. Para um pai de família isso é frustrante, dói no coração, né, Cláudio? Nossa, dói demais. E a gente, principalmente quando a gente tem filhos, né, Rodrigo? Quando tem pessoas que dependem da gente, a gente tem o papel de provedor do lar. Pedro, imagino, a gente contextualizando aqui, pensando, e ele fala que o texto fala que ele trabalhou a noite toda, Rodrigo. A noite toda. Ou seja, trabalhar durante o dia, a gente cansa. Né? É bom trabalhar, mas a gente chega um momento que a gente se sente cansado. A gente quer o quê? Repouso, quer descanso. Mesmo quem está dormindo toda noite, trabalhando durante o dia, no final do dia, no final de uma jornada, você está cansado, você quer repouso. Justo. Agora imagina Pedro trabalhando o contrário. Ele trabalhou a noite toda. A noite toda ele trabalhou. Gente, pescar não é fácil. Joga a rede daqui, joga a rede dali, é frio, é vento. Você passa, de certo modo, até desejo de comer, às vezes à noite, você não. Aí chega durante o dia, logo pela manhã, o que você quer? Imagina uma situação dessa. Você quer ir para casa, você quer descansar, você quer se repousar, você quer se alimentar, você quer dormir, né? Aí Simão Pedro é confrontado, né? Ele é confrontado, né? Disse, mestre, né? Havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, eu vou começar tudo de novo. Ou seja, Cláudio, você foi assertivo demais. Quando Jesus chega na praia, Pedro está lavando a rede. Nossa, Jesus. Ou seja, a noite anterior foi frustrante, a ponto que agora o quê? Ele está lavando a rede. Ao lavar a rede aqui, era uma forma, tipo assim, eu vou preparar, eu vou guardar o meu instrumento de trabalho, né? E pescar, Cláudio, existe uma diferença. Talvez você está ouvindo e fala assim: pescar é bom demais. Pescar por hobby, por esporte, por prazer, né? por diversão é uma coisa. Outra coisa é você pescar, né? Como profissão, como trabalho. Viver da pesca. E a pesca é algo que, tipo assim, é uma fé. Você tem que exercer a fé. Porque você joga a rede, joga um anzol, a tarrafa que seja, você joga, mas você não está vendo o que está acontecendo, o que vai vir, ou se vai vir, né? Então, era uma incógnita. E o texto fala que Pedro está lavando as redes. Isso aqui me ensina alguma coisa. O que Pedro está fazendo é o quê? Trabalhei a noite toda, não pesquei nada, mas mesmo assim, eu vou me preparar para o amanhã. Porque eu posso não ter pescado nada na noite anterior, mas não vou desistir. Eu vou continuar amanhã. Isso é fantástico. Talvez a sua vida até hoje foi só, vou usar um termo aqui forte, mas para você entender.
Talvez sua vida até hoje foi só desgraça, só coisa ruim, só notícia ruim, só pesadelo, só frustração. Mas Deus te preparou aqui essa manhã para te falar assim, ó, não deixe de se preparar para o amanhã, porque o amanhã pode ser melhor, o amanhã pode melhorar. Aí agora Jesus olha para Pedro, e Jesus vai fazer duas situações aqui. Isso aqui é fantástico também, Cláudio, porque havia dois barcos na beira da praia, um de Pedro e outro barco. E a Bíblia faz questão de falar que Jesus entrou no barco de Pedro. Ou seja, Jesus não escolhe Pedro aleatoriamente, tá? Jesus não entrou no barco de Pedro só porque não tinha outro lugar para entrar, vou entrar no de Pedro. Não. Jesus entrou no barco de Pedro porque ele queria mudar a vida de Pedro. Jesus hoje está escolhendo o seu barco para mudar a sua vida. Amém. Jesus não está, eu entrei na vida do Cláudio porque não tinha outro lugar para ir. Não. Ele entrou na vida do Cláudio porque ele quer mudar a vida do Cláudio. Ele entrou na minha vida porque ele quis mudar a minha vida. Ele entrou na sua vida porque ele quer mudar a sua vida. Ele tem um propósito nisso. Tá? E depois Jesus entra, ele pede no barco de Pedro emprestado, empresta o barco e Pedro empresta o barco. Ou seja, Pedro está semeando no reino. Pedro empresta o barco. E Jesus olha para Pedro e fala assim, agora empurra o barco. E Pedro vai lá e empurra o barco. Olha que fantástico isso aqui. Está falando do quê? De semeadura e de serviço. Pedro está semeando e está servindo. E Jesus agora está em cima do barco pregando. E enquanto Jesus está pregando no barco, Pedro continua na beira da praia, Cláudio. Ou seja, ele continua ouvindo a palavra. E a palavra, ela gera o quê? Fé. E enquanto Jesus está pregando, está gerando o quê? Fé no coração daquele que não pescou nada. Fé no coração daquele que está frustrado. Está gerando fé no coração daquele que no dia anterior viveu a maior frustração da sua vida, porque não tinha pescado nada. E Pedro era comerciante de pesca. E ele era empresário. Como é que você sabe que ele era empresário? Porque ele tinha um barco, não era todo mundo que tinha barco, e ele tinha sócio, porque o texto fala que Pedro, Tiago e João eram sócios da pescaria. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Pedro na pescaria. Então ele era um empresário. Ou seja, o empreendimento dele era grande. Era grande. Ao ponto de se manter, sim, as três famílias. Três famílias. Viver daquilo. Viver da pesca. Então olha só que fantástico agora. Jesus está pregando e Pedro está ouvindo a mensagem. E aquilo que está sendo pregado está gerando fé no coração de Pedro. Depois que gera fé no coração de Pedro, Jesus volta para a beira da praia. E vai direcionar a Pedro e vai fazer e vai falar para Pedro, Pedro, volta para o mar. Cara, mas voltar para o lugar onde eu fui frustrado? Voltar a fazer aquilo que me causou frustração, voltar a fazer aquilo que não gerou resultado nenhum. Né? Voltar para um horário que não é propício para a pesca. O horário bom é à noite, nós pescamos a noite toda e agora já amanheceu o dia. Tipo assim, é impossível. Voltar para uma impossibilidade. Pedro não questiona, Cláudio. Né? Jesus fala para Pedro, volta para o mar e lança a rede. O versículo 5 que é fantástico e é o tema da nossa mensagem. Quando uma palavra gera bênção. Olha só o que Pedro vai responder. Pedro responde de forma enfática, mestre, havendo trabalhado a noite toda, ele está dando um tempo, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Olha o resultado do tempo, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, uau, não é o mar, não é o barco, é a ordem, sobre a tua ordem, debaixo da tua palavra, eu vou voltar e vou lançar a rede. Amém. Quantas ordens Jesus te deu e que você desobedece a ponto de questionar a ordem de Deus? Uau! Talvez você não está vivendo um milagre porque você está colocando empecilho naquilo que Deus está te direcionando. Cláudio, vamos ser prático aqui e eu passo a palavra para você. Jesus dá a ordem, mas cabia a Pedro obedecer ou não. Ou seja, se você obedecer, você vai viver um milagre. Se você não obedecer, Pedro, ok, você vai continuar na beira da praia frustrado. A ordem é dele, mas obedece se você quer ou não. Se você obedece, resultado vai acontecer. Não é milagre, é uma incógnita, é um milagre.
Você gerou fé no seu coração. A palavra que eu estou pregando no barco gerou fé. Cabe a você obedecer ou não. Quer viver um milagre ou quer continuar frustrado? A resposta está contigo. Tremendo, né, Rodrigo? Está falando ali, Deus está ministrando aqui no meu coração. Tanto que a presença de Deus nos muda por completo e também muda o ambiente ao nosso redor, né, Rodrigo? Parece que no verso 9, Rodrigo, aumenta um pouquinho aí, falava assim que todos que estavam com Pedro, né, ficaram espantados, né? Ficaram espantados depois que Pedro resolveu obedecer a Cristo. Que o resultado, né, da obediência levou aquilo que o que Pedro mais gostaria que tivesse acontecido na noite anterior, né? A obediência a Cristo pode te levar à conquista de coisas que você às vezes planejou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Talvez nunca aconteceu na sua vida e você está frustrado. Nesse momento você está frustrado. A noite aí simboliza esse tanto de tempo que você já está aí pensando, poxa vida, ainda eu vivo nessa angústia, ainda eu vivo nessa situação, a minha vida não mudou, a minha realidade não mudou, a realidade do meu esposo não mudou, a situação com meu filho não melhorou, meu filho está nessa situação. O sentimento de frustração às vezes permanece, né? E você, como às vezes pai de família, ou às vezes mãe, ou às vezes filho que vive num lar desse, ou às vezes talvez vizinho, que você, por mais que você busca tal coisa, você não consegue às vezes ajudar a todos à sua volta. Talvez você viva um momento de frustração, mas a obediência a Deus, aquilo que Deus coloca no seu coração para fazer, aquilo que Deus ministra na sua vida, essa obediência pode te levar a você a conquistar coisas muito além do que você imaginou, planejou, sonhou, esperava. Porque o que aconteceu na vida de Pedro? Pedro não planejava pegar peixe naquela proporção, né, Rodrigo? De encher o barco dele e de encher até um outro barco que estava ali na beira da praia, né, Rodrigo? Ô, Cláudio, o ponto do barco está a pique, né? Quem pesca ao ponto do barco, quase afundar de tanto peixe. O interessante aqui também, olha só que veio aqui mediante essa pergunta que você me fez. Olha só que interessante. Jesus não falou que ele ia pescar peixe. Jesus falou assim, volta para o mar e joga a rede. Não falou que ele ia pescar. Só falou assim, volta para o mar e joga a rede. Falei assim, mas jogar a rede? Tipo assim, ele não esperava. Pedro, tipo assim, olha, poderia viver a pesca ou não, porque a ordem foi só jogar a rede. Agora, um outro detalhe, Cláudio. A ordem de Jesus foi expressa para quem? Para Pedro. Correto? Só que Pedro não pescava sozinho. Então Pedro tinha que convencer as outras pessoas da ordem que ele havia recebido. Mas como que convence outras pessoas a voltar para o mar, voltar a pescar no horário inapropriado, sabendo que passou a noite toda sem pescar nada? Correto? Como é que convence as outras pessoas? Irmão, você só convence outras pessoas daquilo que você realmente tem certeza. Você só convence outras pessoas daquilo que realmente você sabe que pode acontecer. Porque se você não acreditar, ninguém acredita. Mas quando você acredita, é mais fácil você convencer as outras pessoas, né, Cláudio? Né, Rodrigo? O exemplo que a gente transmite para as pessoas fala mais alto do que aquilo que a gente fala. Verdade. Né? Do que você pode gritar, mas a sua vida, ela fala mais de você do que às vezes aquilo que você fala, aquilo que você transmite. Essa atitude de fé de Pedro, né, de falar assim, sob a tua palavra eu lançarei, né, a rede, é que faz toda a diferença. A forma que a gente crê, a forma que você se comporta diante das provas, das lutas, a forma que você se posiciona diante daquele momento que você olha e não vê saída, não vê jeito. Porque eu vejo Pedro assim também, imagina ele como pai, como provedor, como dono do seu lar, ele voltar para casa sem nada, né? E os seus que o seguiam também, voltar para os seus lares sem nada, ou seja, ele na posição de liderança, ele
ele realmente ele desejava demais aquela pesca, né, Rodrigo? E o que Jesus mostrou para ele é isso, Rodrigo, ó, não é do seu jeito, não é no seu tempo. No seu tempo. Não é do seu jeito e não é do seu tempo. Mas se você acreditar em mim, você vai ver o milagre. Pedro, então, o que ele faz? Ele volta para o mar. Sobre a tua palavra, não sou eu. É a tua palavra que vai gerar a bênção. Eu vou cumprir o que o Senhor falou, mas é a tua palavra. E ele volta para o mar. Ô, Cláudio, isso aqui é fantástico. Para a gente né, concluir o raciocínio, Pedro volta para o mar. Quando ele volta para o mar, ele joga a rede, conforme o Senhor ordenou. E quando ele joga a rede, ele puxa. E quando ele puxa, a maior quantidade de peixe que ele já viu na história de vida dele. Ele joga e vê a maior quantidade. A Bíblia diz que quando ele puxa a rede, o barco encheu de peixe. E ele então aciona o segundo barco para vir. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Ele aciona o segundo barco para vir. E reparte com o segundo barco a quantidade de peixe. E aqui eu aprendo algo fantástico, que quando Deus te abençoa, a bênção de Deus, ela tem que gerar em você um coração abençoador. Porque Pedro aciona outro barco, ela vem cá, que a bênção que está sobre mim, agora está sobre vocês também, que vai compartilhar a bênção. E aqui tem algo fantástico. Quando a bênção não é compartilhada, olha aqui para mim, quando a bênção não é compartilhada, aquela bênção, ela pode ser uma maldição. Porque se Pedro fala assim, não, a bênção é só minha, aí vai ser a maior pesca, eu quero tudo para mim, e ele coloca todos os peixes em cima do próprio barco, o barco iria afundar. E aquilo que seria uma bênção geraria o quê? Uma maldição, uma tragédia. Então Pedro fala assim, ó, não vai ser só para mim. O meu barco já está cheio, agora eu quero encher o seu também. Então ele compartilha a bênção. E quando ele compartilha a bênção, os dois barcos foram cheios. E a Bíblia fala que ainda quase os dois vão a pique. Ambos os barcos. Né? Então, foram ao pique. Quase. Ou seja, quando atracaram na praia, saíram sem nada, voltaram com tudo. Saíram com a expectativa, voltaram com a bênção. E quando eles chegam, atracaram por causa da obediência da palavra. Quando atracaram no barco, Pedro se assusta e fala, não, Senhor, se afasta de mim que eu não sou digno de estar aos seus pés. Aí Jesus vem e faz algo fantástico. Jesus fala assim, Pedro, me segue, que eu te farei pescador de homens. Ou seja, o que você viu, Pedro, é muito pouco diante daquilo que eu posso fazer na sua vida. Porque pescar homem é maior do que pescar peixe. Hein, Cláudio? Rodrigo de Deus, Rodrigo e Pedro, para chegar naquela posição de se prostrar diante de Jesus, naquela atitude, naquela demonstração ali de total, né, submissão, e falar assim, Senhor, eu não sou digno. A gente vê a bondade de Deus, né, Rodrigo? Verdade. Porque nós não somos dignos, Rodrigo. Nós não somos dignos das bênçãos de Deus. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores da graça e a misericórdia de Deus. Se Jesus nos ama, Jesus se colocou no seu lugar, no meu lugar. Né? Ele morreu lá na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado. Nós não somos dignos disso, Rodrigo. Verdade. Nós não fizemos por merecer tal ato, né? Tal feito, né? Nós não merecemos isso. E quando o Pedro prosta ali, fala, Senhor, eu não sou digno, né? Eu me sinto assim também. Eu acho que todos nós não somos dignos das bênçãos, das mais ricas bênçãos e nem das bênçãos menores que Deus tem na nossa vida. Então, assim, eu acho que esse coração grato, esse coração agradecido, esse coração convertido, né, ao Senhor, convencido de que nós não somos merecedores de nada. Eu acho que as bênçãos chegam mais rápido, Rodrigo. É verdade, claro. Né? As bênçãos chegam mais rápido. Enquanto a gente estiver preso nas nossas verdades, nos nossos axiomas, naquela verdade incontestável, aquela pessoa, talvez você seja aquela pessoa que ninguém te convence, né? Você, quando você está com o direito, você acha que você está com a razão, você acha que você está na sua verdade, talvez ninguém te convence, mas o Espírito Santo te convence.
O Espírito Santo pode te converter, pode te levar ao arrependimento. E é Ele que nos escolhe. Tenho certeza que você está ouvindo essa palavra, não é por acaso, né? Eu estou aqui, não é por acaso, o Rodrigo está aqui, não é por acaso. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E é Ele que nos escolheu. Antes nós sermos encontrados, né, de sermos resgatados, Ele nos escolheu, Ele foi ao nosso encontro. E essa palavra está indo ao seu encontro, está indo ao meu encontro, e está nos convertendo, nos convencendo de tudo que nós precisamos. É porque Jesus te ama. É verdade. É porque Ele nos ama. Glória a Deus. Ele nos ama da forma que você é, da forma que eu sou. Ele quer sim que a gente melhore a cada dia. Ele quer sim que a gente se torne melhor a cada dia, né? Mas Ele te ama da forma que você é, da forma que você está. Porque Ele veio para resgatar e buscar aquele que estava perdido, né, Rodrigo? É verdade, Cláudio. E Pedro, ele não tinha nada muito especial para ser encontrado, ser buscado, ser resgatado por Jesus, né? E nem eu, nem você, mas que essa palavra, no nome de Jesus Cristo, possa promover essa mudança de atitude, de comportamento, né? E que Cristo reine na sua vida, reine na minha vida, reine nas nossas vidas. Eu acho que o principal motivo da gente ouvir essa palavra é isso, é que eu e você não sejamos mais os mesmos, né? Que nós não sejamos o mesmo, Cláudio, que você melhore a cada dia e no fundo, no mais profundo ser, você reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu acho que é isso. Glórias a Deus. Que palavra poderosa. Deixa Jesus entrar na sua vida e fazer a mudança necessária que precisa ser feita. E obedeça à voz do Senhor. Não seja negligente, obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estar na direção desse programa, na direção da nossa vida. Obrigado por cada palavra que foi ministrada aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor colocou, meu Pai, palavras de Deus amado, reveladas do Senhor para o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Deus, no nome de Jesus, que esta palavra possa ir ao encontro dessas pessoas e fazer, meu Pai, aquilo que lhe apraz. Deus, no nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, nos dê força, entendimento e sabedoria para entendermos, para, Senhor, guardarmos, compreendermos a Tua palavra. Ó Deus, e mais do que isso, obedecer a Tua direção, a Tua ordem, em um nome de Jesus. Pai, ser conosco, glorifica o Teu nome em nossas vidas, é o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Estamos ficando por aqui já com saudade no coração. Que Deus abençoe você. Que a bênção do Eterno te alcance onde você estiver. Tenham todos um excelente dia. Um abraço afetuoso e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.